Mas o juiz tem proposta? Eu não sabia que Vossa Excelência era parte. Eu que não sou advogado, eu até vou querer a opinião do senhor. A opinião não, na verdade, a explicação do senhor sobre isso. Mas sobre essas atuações dos juízes, eu lembro de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que um juiz julga um líder da religião dele. Ele julga um líder da religião dele mesmo. E depois ele dá uma entrevista sobre o resultado do julgamento, justamente por essa questão dual aí. E ele fala, olha, do meu ponto de vista, ele está certo. Mas eu não tô aqui para dizer quem tá certo ou errado. Eu tô aqui para aplicar a lei. Então eu puni ele. E eu já falei isso, falei assim, aqui se fala sobre juiz fazer justiça. E é uma frase minha, que eu já disse várias vezes, é o seguinte, juiz não existe para fazer justiça, juiz existe para aplicar a lei. É isso mesmo? Qual é a função do juiz? É isso. A função do juiz é aplicar a lei ao caso concreto. A lei é sempre abstrata. E ela precisa ser abstrata numa sociedade complexa como a nossa. Então, como ela é abstrata, precisa de um juiz para aplicar o caso concreto, né? Você pega, por exemplo, tem os códigos antigos, Código de Hammurabi, por exemplo. Esse era bom, hein? Era bom. Esse eu gostava. Não fez, era a lei de talhão, né? Robô corta-mão. Isso aí era bom. Era melhor nessa época, viu? E aí tinha coisas assim, como, por exemplo, tem uns artigos ótimos que se o cara roubar uma saca de arroz no quintal da Maria, sabe assim? Pô, e se não for do quintal da Maria? E se a saca for de feijão e não de arroz? Enfim, não tem como. Numa sociedade mais complexa, você precisa fazer as leis mais abstratas. Aí você vai colocar assim, roubar, né? Pronto, não importa onde, não importa o quê. E aí você vai colocar as penas maiores ou menores a depender de se for no quintal, se for na casa, se for com violência. E aí entra o juiz. Então o juiz ele é necessário não para inventar a lei, mas para aplicar aquela lei que é abstrata na nossa sociedade complexa ao caso concreto, ao caso que está na mão dele, ao caso que ele está vendo, que estão com as provas diante dos olhos dele. E o que a gente aqui, no entanto, tem feito é o contrário, né? O juiz olhar a lei e falar, essa lei não está muito boa. Mas eu sou... Quantas vezes você não entra, não precisa nem ser STF, você entra no judiciário primeira instância, o cara vira e fala assim, aqui a jurisprudência diz outra coisa, mas eu tenho um entendimento diferente. Como se o entendimento dele importasse. O entendimento pessoal do juiz não interessa, porque a lei interessa. A lei é o fruto de uma construção coletiva. O que o juiz pensa não interessa. Se o juiz quer pensar, escreve um livro. Agora, não pode fazer da atuação dele um exercício de criatividade. Ele precisa pegar aquela lei, que é a construção coletiva, e aplicar ao caso concreto. É isso, é simplesmente isso. Mas a gente perdeu essa função. Nós temos juízes ativistas, como a gente fala, que querem botar a sua visão de mundo acima de tudo e todos. Na área trabalhista, então, o senhor nem imagina. Não, o senhor com certeza imagina muito melhor que eu. É que, como eu já vi muito, que eu tenho muitos amigos empresários, eu inclusive sou, tem um amigo meu, por exemplo, que ele tinha uma determinada empresa dele lá, tinha uma válvula de segurança lá para o sistema, então você treina. Aí que tá, eu treino um funcionário para ele ser responsável por algo. Aí ele não é responsável e eu tenho que ser responsável, sendo que eu tô pagando ele para ser responsável. Aí o cara, para economizar o trabalho dele, ele tirou a válvula de segurança. E ele mesmo se queimou, lá depois de um acidente. Aí foi lá, vai no juiz e tal, e você explica. Fala, olha, aconteceu isso, ele, né, tirou a válvula para facilitar o trabalho dele. Ele é o responsável, ele paga por isso, ele é pago por isso e ele tirou. Aí chega o juiz e fala, mas o senhor não olha todos os dias? Pô, se eu for olhar todos os dias, todos os sistemas da empresa... Eu mando todo mundo embora e trabalho sozinho. Contrata o chimpanzé lá que você falou. É isso aí. Contrata um monte de macaquinho e deixa lá. Aí o juiz ainda chega, que eu acho um absurdo um juiz falar isso pro cidadão, e falou assim pra esse amigo meu, falou assim, o senhor não foi muito inteligente fazendo isso? Aí ele até respondeu, falou, realmente eu não fui. Porque eu tava com meu dinheiro lá no banco, rendendo juros altos nesse Brasil, e eu fui burro de querer tirar o meu dinheiro e investir pra gerar emprego nesse país. Um país que me trata como inimigo por querer gerar emprego. Pô, eu nunca vi um juiz falando isso pra um bandido. Pra um bandido eles não falam assim. Agora, em contrapartida, eu já entrei com o processo, questão, por exemplo, de acidente de carro e tal, e eu tenho visto uns juízes novos, muito bons, muito educados,
e com muito conhecimento. Você acha que isso está criando... Tudo isso que está acontecendo no STF está preocupando os novos juízes ou não? Olha, pode ser. Eu recebo até muita mensagem de juiz de primeira instância, promotor, tá tudo particular, dizendo assim, concordo com você, não posso falar, mas concordo com... Então, a gente vê, sim, juízes tendo uma visão diferente da do STF. Mas eu acho que não é só isso. O que parece que está enchendo um pouco o saco é essa visão, que é uma visão, precisa ser dito isso, que é uma visão de esquerda, de existir um mundo onde há oprimidos e opressores. Então o mundo se divide entre opressores e oprimidos, e a vítima é o herói do século. Né? Então o cara que é vítima, parabéns para ele. É disso que se trata. Isso, a Justiça do Trabalho, ela é muito voltada a isso. As leis trabalhistas todas são feitas a partir da visão de que o trabalhador é um coitado, vítima da sociedade e do empregador. O empregador é um sacana. Sempre um malvado. Malvado. Opressor capitalista. Exatamente. E vou te falar, viu? Melhorou até um pouquinho do que era 20 anos atrás. Sim, então. Mas por que esses juízes mais novos olham para isso e falam assim, pô, isso daqui não dá para ser assim. Isso daqui tá demais. Sim. Isso aqui é um pouco de exagero, sabe? Uma vez eu vi até teve uma ação trabalhista, um cara era professor de direito, num cursinho, e pagava por fora, né? Recebia sem ser CLT. Sim. E aí ele saiu de lá e processou o cursinho. E o juiz deu uma decisão ótima, que falou assim, o senhor queria o melhor dos mundos, o senhor não é um ignorante, o senhor conhece as leis, porra, você é professor de direito. Mas o senhor queria o melhor dos mundos, receber por fora, e aí depois que sai, processa o curso. Então assim, esse tipo de abuso... Isso 20 anos atrás era impensável. Não é? É isso. Esse tipo de abuso hoje os juízes reconhecem melhor, sobretudo os mais novos, porque eu acho que encheu um pouco o saco mesmo dessa ideia de oprimido e opressor, o mundo dividido dessa forma. Acho que as pessoas estão um pouco cansadas disso. Uma vez eu estava numa audiência trabalhista e um juiz chegou e eu não faço trabalhista, mas era um caso muito especial e eu fui. E o juiz falou assim, olha, a proposta do juiz é o seguinte. Eu falei assim, pera um pouquinho, mas o juiz tem proposta? Eu não sabia que Vossa Excelência era parte. Achei que era o árbitro. Pensei que estava distante do caso e as partes aqui iam fazer propostas. Sim. Se o senhor é parte, então peraí, então eu tenho um 2 contra 1 aqui. Né? E eu já ouvi proposta do juiz. Proposta do juiz. Agora que eu tô percebendo isso. Nunca vi um negócio desse. Mas é meio comum, né? Isso aí, né? É uma loucura, é comum, mas é uma loucura. Imagina um jogo de futebol, chega ali em vez de estão em dúvida se foi pênalti, ao invés de chamar o VAR, o juiz vira e fala assim, vamos fazer uma proposta, aí você bate um pênalti depois, não existe isso, é ou não é? O juiz está ali para dizer o que é. O juiz não está ali assim para fazer acordo entre as partes e muito menos para ter uma proposta. É porque eu já ouvi isso, né? Já ouvi o juiz chegando com a proposta, mas agora que o senhor falou, eu tô pensando, eu peguei uma juíza há pouco tempo, muito boa, inclusive, achei muito educada e com muito conhecimento, e realmente ela fez isso. As partes têm alguma proposta? Ela perguntou se tinha. Se não tem, acabou. Não tem. Acabou. Não, é que eu não tinha... Eu sou da área, né? Eu não tinha pensado nisso, mas o senhor tem razão. No momento em que o juiz tem uma proposta, ele deixou de ser juiz. Mas você não acha... Não, sem querer defender. Mas se não tem, você não acha que é legal o juiz só se ver uma coisa que possa ser bom para ambos e propor para ver se já acaba ali para não gastar mais o judiciário? Eu acho que o juiz ele pode contemporizar, ele pode olhar e falar assim, poxa, mas aqui não sei o quê, ou ali também não sei o quê. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, olhar a dança e dar o seu palpite. Uma outra coisa é chegar e falar assim, eu vou escolher a música. Vocês querem essa música? Você quer essa música? Você quer aquela? A minha é a seguinte, porque no momento em que o juiz tem a música dele, tem a proposta dele, a dele é mais relevante, ele tem o poder. Claro. Então, a conciliação passa a ser uma coação. Sim. Pô, eu tô oferecendo 5, ele tá oferecendo 7. Aí o juiz fala assim, não, a minha proposta aqui é 20. Bom, então aí eu que tô ali, falo assim, pô, eu tô ferrado. Se não acolher esses 20, eu tô frito, vou tomar uma sentença. Né? Se ele tá aí, beleza, ele tá tendo as condições. Pronto, o juiz saiu da posição de passividade, passou a ser um juiz ativista.